Se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, inscreva-se agora. É rápido e fácil, é só clicar. E aproveite, clique no joinha, deixe o seu like. Isso é muito importante para o nosso canal. Agora um aviso importante. Não esqueça de ativar o sininho do YouTube, porque isso é muito importante para vocês. Porque toda vez que a igreja publicar vídeos novos, você será notificado e você vai saber que existe um vídeo novo e fresquinho para você se alimentar da palavra de Deus. Contamos com vocês. Olá, amados, graça e paz, seja multiplicado em sua vida, em nome de Jesus. Que saudade de vocês, de podermos estarmos juntos, celebrando ao nome do nosso Deus, amém? E eu venho hoje para começar um estudo, uma série de ministrações, falando do Salmo 23. Eu estava ouvindo a ministração recentemente e o ministro nosso, profeta Manuel Dias, estava falando sobre o Salmo 23, que ele teve conhecimento que um pastor que pastoreou ovelha física mesmo, rebanho de ovelhas, fez uma análise, um estudo, e com a experiência do pastor real, de quem cuidou de uma ovelha real, e esse homem cuidou por americano por 8 anos. Ele morava numa fazenda e ele pôde cuidar de ovelhas, e ele interpretou, ele virou ministro do Evangelho e pôde fazer uma ministração, um estudo detalhado do Salmo 23, para o nosso melhor entendimento. Porque, queridos, a Bíblia foi escrita naquele tempo antigo, onde a economia não era como é hoje, século 21, tudo digital, internet, telefone celular, WhatsApp. Naquele tempo a vida era bem diferente. Então, se nós entendermos como é que foi o conceito de Davi, que princípios Davi tinha para escrever esse salmo, o que ele vivia na época, porque quando ele escreve esse salmo, ele estava falando do Senhor, mas falando da própria experiência dele como uma ovelha. Aleluia! E eu creio que esse estudo vai te abençoar, vai te fortalecer, e quanto mais nós formos humildes, como eram aqueles homens dos tempos antigos, simples e humildes, e eu creio que seremos ainda mais abençoados. Amém? Hoje, como eu disse, a tecnologia, ela às vezes nos dificulta entender o que realmente foi escrito. Eu gosto de entender quem escreveu, por que escreveu, qual era o contexto que ele escreveu aquilo. Para nós é difícil entender a vida no campo. Eu nasci em São Paulo, capital, uma cidade com 10 milhões de habitantes. Então tem coisa que não é tão simples a gente entender, uma verdade espiritual que foi refletida e foi expressa falando de uma realidade natural. E quando nós entendemos a realidade natural, vai ficar mais fácil de entendermos a realidade espiritual. Amém? Eu creio que você vai ser abençoado com isso. Porque quando a Bíblia nos fala, e a Bíblia tem vários exemplos de coisas naturais, como plantação e colheita, como a vide, como a videira, como a oliveira, como o óleo, como o azeite. Eles só conhecem azeite que compra no mercado. Mas eles, quando falavam do azeite, do óleo, estavam falando de algo que trazia vida para eles. Amém? Então fica ligado, se conecta. Hoje vai ser a primeira dessa série. E eu creio que nós vamos entender realidades divinas, espirituais, com base no entendimento e explicação das coisas naturais. Amém? Jesus fazia isso muitas vezes. Ele dava muito exemplo de coisas naturais, de plantação e colheita, dos animais, das ovelhas. Amém? Ele mesmo, ele falou sobre isso. Amém? Então é correto a gente entender o natural para entender melhor o espiritual. Amém? E eu creio que você vai perceber quão profundo é o que o Salmo 23 traz para a minha vida e para a sua vida. Amém? Então pega a sua Bíblia, pega o seu texto, se você quiser anotar alguma coisa que lhe chamar a atenção, eu creio que isso vai te abençoar. Amém? Eu não sei quantos dias demorarão essa ministração, mas eu tenho a impressão que cada versículo é um dia de ministração. Às vezes pode ser que eu junte 2 num dia, mas eu clamo a você, assista essa série completa,
para ser abençoado por completo. Amém? Então vamos lá, abra sua Bíblia no Salmo 23. Eu vou ler na versão revista e atualizada, Almeida, revista e atualizada. Acompanha com a sua versão. Provavelmente muitas das interpretações eu também vou fazer na versão transformadora. E eu creio que igualmente seremos abençoados. Amém? E hoje nós vamos falar só do versículo 1. Amém? Nós vamos ver cada parte desse versículo. E ele começa, Davi, o autor desse salmo, começa dizendo: o Senhor é o meu pastor. Ele, se você parar para entender e interpretar, ele fala, o Senhor. Quem é o Senhor? Quem é esse Senhor? E o que o qualifica para ser o meu pastor? E o que é ser o meu pastor? Eu creio que você entende. Um homem que compra um rebanho, hoje a gente vê leilão virtual, a vaquinha vai passando na televisão, ou a matriz, como eles chamam, e pessoas vão dando lance. Um dia eu estava passando por um canal, eu vi uma vaca leiteira, uma matriz, que estava sendo vendido por mais de 30 mil reais. Eram 30 parcelas de 1.000 e poucos reais. Na verdade eu só cruzei, eles estavam em lances. Pode ser que aquele animal tenha sido vendido por, sei lá, 40, 50 mil, eu não sei bem como. O quanto foi o final daquele leilão. Eu só passei um canal e vi aquilo. Mas aquilo me chamou a atenção. Alguém que investe 30, 40 mil reais para comprar um animal, ou para comprar um rebanho, se torna dono dele. Aleluia. Então quando Davi estava falando do Senhor, quem é esse Senhor? Pois que ele vai cuidar bem de mim, ele vai ser o meu Senhor. Ele vai cuidar bem de mim, o que qualifica ele para ser um bom dono. Aleluia. E ele é o meu pastor, porque o pastor é o dono da ovelha. Aleluia. Como o pecuarista é dono daqueles animais que estão lá, daquele gado que está lá. Amém? E o que eu faço? Se sim, eu entendo que ele é o meu pastor, o que é que eu faço para ser cuidado por ele? Para não ficar largado no tempo, não ficar largado sem cuidado. Amém? Porque nós vemos que, depois vamos entender mais sobre o bom pastor, ele cuida da ovelha. E Davi, que escreveu esse salmo, ele era um pastor. Aleluia. Ele depois teve pessoas a seu comando, mas ele era um pastor. Mas quando ele escreve esse salmo, ele não se coloca como pastor. Ele se coloca como ovelha. Aleluia. Então ele tinha experiência como pastor, ele sabia como era o cuidado com uma ovelha, mas ele, que depois foi conhecido como rei pastor, ele se coloca, o Senhor é o meu pastor, é o Senhor que é o meu pastor. Quem é esse Senhor? De quem ele estava falando? Obviamente ele não estava falando do pai dele, que era dono de um rebanho, porque Davi era um homem, não era um animal. Ele estava falando de Deus, Jeová, do Deus de Israel, o Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E ele, obviamente, não tinha ainda total entendimento. Hoje nós sabemos que Deus, o Filho, Jesus, o Cristo, é o nosso Senhor. E o próprio Jesus fala sobre isso. Lá no capítulo 10 de João capítulo 10, no versículo 10, Jesus fala, eu sou o bom pastor. Aleluia. Mas quem é esse Jesus, o Cristo? Quem é esse Cristo que vai ser o meu dono, o meu pastor? Aleluia. E por não entendermos como um pastor real cuida das suas ovelhas, às vezes não entendemos o cuidado de Deus, ou temos uma limitação no cuidado de Deus com a nossa vida. E talvez por isso, por não entender o cuidado de um pastor real, de um bom pastor, é que a gente resista. Não, eu não quero ninguém mandando na minha vida. Eu não quero que ninguém seja o meu comandante. Eu não quero ninguém como meu pastor. Mas, queridos, eu creio que Davi sabia o que era ser um bom pastor. Porque ele era o bom pastor, ele era um pastor das ovelhas. E ele sabia que ele era o responsável por guardar e proteger aquelas ovelhas, levar as ovelhas para o alimento, para a água, para o pasto. Cuidado, porque ele mesmo, Davi, disse que quando um leão tentou pegar as ovelhas do pai, ele foi lá, brigou e matou o leão. Quando o urso tentou pegar as ovelhas, ele foi lá, matou o urso. Davi entendia que um pastor cuida das suas ovelhas.
Amém? E a gente pode ver também no texto de Colossenses, capítulo 1, no versículo 15. Abra lá comigo, eu vou ler na versão transformadora. Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Diz assim: o Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação. Pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos ver, como os tronos, reinos, governantes, as autoridades do mundo invisível, tudo foi criado por meio dele e para ele. Aleluia! Ele existia antes de todas as coisas e mantém ele, o próprio Jesus Cristo, tudo em harmonia. Ele é o cabeça do corpo. Eu estou lendo agora o verso 18, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre todos os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é o primeiro em tudo, pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho. E por meio dele o Pai reconciliou consigo todas as coisas, por meio do sangue do Filho naquela cruz. O Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto no céu quanto na terra, através de Jesus. Queridos, se nós entendemos isso, como é que Jesus, o nosso Senhor, o nosso bom pastor, tudo foi feito por Ele e para Ele. Aleluia! Ele que trouxe harmonia em todas as coisas no céu e na terra. Ele é o nosso pastor. E nós podemos entender que Davi, ele disse, e a gente pode até perceber um certo orgulho, uma satisfação na fala de Davi. Se nós entendemos que esse Senhor, o nosso pastor, é esse que fala aqui em Colossenses capítulo 1, eu li do versículo 15 ao 20, por ele a plenitude de tudo está nele, no nosso Senhor. Parece que Davi estava se regozijando, dizendo: o Senhor é o meu pastor. E é assim que nós temos que nos sentir. Não dizer: o Senhor é o meu pastor. Não, o Senhor, Ele é o meu pastor. Aleluia! É Ele, Deus, o Deus Todo-Poderoso, através do seu Filho. Aleluia! Muitas vezes nós precisamos relembrar disso, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles coabitam em um, e eles vieram para trazer o nosso entendimento do que é ser uma ovelha também. Amém? Você sabe, eu sei que você conhece, Deus o Pai é o autor, é o criador, é o arquiteto, é o projetista de tudo que existe. Todo projeto, tudo aquilo que existe, iniciou-se num projeto de Deus, numa visão de Deus. Quando nós vemos ele falando que criou Deus os céus e a terra, começou isso no coração de Deus. Mas sabe que na mente dele ele formou tudo, mas ele não foi o executor. Quem foi o executor foi o Filho. O Deus, o Filho, ele foi o artesão, o executor, é através dele que tudo foi construído. Ele que fez tudo, aleluia, existir, ele que trouxe à existência tudo que existe, o que nós vemos até o que não vemos, amém? E o Espírito Santo, é ele que nos dá a capacidade de entender o que é que Deus Pai fez com seus projetos e o que o Deus Filho fez através da criação e através da sua submissão, da sua humildade, do seu sacrifício, e se tornou o nosso bom pastor. Aleluia! Que maravilha entendemos Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, cooperando todos juntos, para que nós possamos sermos bem cuidados. Amém? E nós podemos ver na Bíblia toda, Deus mesmo falando que nós, de Jesus, que nós somos a ovelha e que Ele é o pastor. Aleluia! E que nós somos membros de um rebanho, não somos uma ovelha desgarrada. Aleluia! E por isso nós temos que saber e nos alegrarmos que o nosso pastor e o nosso Senhor é Jesus. Amém? Nós temos que nos alegrar porque Ele é o nosso dono. Ele que nos comprou, foi Ele através do seu sacrifício que nos
redimiu do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aleluia! E Davi, quando escreveu esse salmo, ele sabia quão importante era a vida do pastor na ovelha, porque ele estava ali como pastor. E ele reconheceu quão importante era Deus na vida dele, para que ele pudesse ser cuidado, ser tratado, ser protegido. Aleluia! Ele sabia da capacidade que ele tinha como pastor, mas ele também reconheceu a capacidade que Deus, através de Jesus, hoje, para nós, mas que naquele tempo, Davi, ele reconhecia em Deus a capacidade e o caráter. Porque se tem o bom pastor, como Jesus disse, tem o mau pastor. Aleluia! Mas graças a Deus que o nosso Senhor é o meu pastor, é o meu Deus, é o meu Pai, e Ele é um bom pastor. Aleluia! Agora, queridos, para entender isso, nós temos que reconhecer que somos ovelha do pastoreio dele. Nós somos ovelha dele. E muitos não querem se submeter. Querem ser como aquelas ovelhas que andam de um lado para outro, procurando, olhando a grama verde do outro lado. E não querem ninguém orientando, cuidando, acham que pode resolver tudo sozinho. Mas, queridos, se Deus é o Deus do impossível, não tem um pastor melhor para cuidar de nós do que Jesus, para nos orientar, porque nós não precisamos ficar dando cabeçada, nos errando caminho afora. Amém? E alguns até para não se submeterem ao nosso Deus e pastor e mestre, recusam-se até a acreditar que Deus existe. Não, esse negócio de Deus é invenção de homens. Na verdade, é uma resistência à submissão, uma resistência a ser reconhecido como ovelha. Mas, queridos, nós temos um bom pastor. O caráter dele é irrepreensível, até porque ele nos amou quando ainda éramos pecadores e nos deu uma vida e uma vida plena com abundância. Aleluia! Podemos confiar no caráter que Ele não vai abusar de nós. Aleluia! Ele demonstrou quando foi para aquela cruz, o seu coração, Ele estava mostrando o coração do Pai, de trazer vida, de pagar por algo que Ele nem havia feito, para nos trazer vida e paz. Aleluia! E Ele recebeu no próprio corpo todo o castigo. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele. E nós estávamos como aquela ovelha desgarrada, como uma ovelha sem pastor, perdidos no mundo, vivendo debaixo do pecado, da escravidão do pecado, da escravidão dos nossos próprios desejos. Mas, queridos, Ele foi lá e pagou um alto preço, um preço para nós vivermos uma vida maravilhosa. Por isso nós podemos dizer, com a boca cheia, como a gente diz nos dias de hoje, o Senhor, Jesus, é o meu pastor. Abra comigo o texto de Isaías, capítulo 53, no versículo 6. Eu quero te abençoar com esse texto também. Olha o que está escrito lá. O profeta estava declarando sobre ele e por tantas gerações que se sucederam até os dias de hoje. Graças a Deus que para nós que já encontramos não se aplica mais, mas era assim que nós éramos. Olha o texto de Isaías 53, que diz o seguinte: todos nós nos desviamos como ovelhas. Isso é Isaías 53, verso 6, nova versão transformadora. Todos nós desviamos como ovelhas. Aleluia. Deixamos o caminho de Deus, os caminhos de Deus, para seguir os nossos próprios caminhos. E, no entanto, o Senhor fez cair sobre ele, Jesus, todos os nossos pecados. Aleluia. Éramos nós que estávamos desviados. Éramos nós que estávamos sem direção. Éramos nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas Deus trouxe sobre Jesus e ele, Jesus, aceitou sobre ele tudo aquilo que nos trouxe a paz. Aleluia. E verdadeiramente, quando nós entendemos isso, que ele pagou o preço do seu sangue, é muito fácil nos submetermos a ele. Não só porque ele pagou, e sim, porque ele pagou, ele é nosso dono, mas porque ele é um excelente pastor, que cuida dos seus. Aleluia. Lembrei até de uma música. Aleluia.
porque o Senhor, Ele cuida dos seus. Amém? E ele sabia, Davi, que escreveu, que Deus era o pastor dele. Como Jesus sabia, porque ele demonstrou com a sua vida que de fato ele podia dizer com convicção: eu sou o bom pastor. Porque o bom pastor, como o próprio Jesus disse, dá vida por suas ovelhas. Aleluia! Por isso ele pode dizer que ele é o bom pastor, porque ele não só deu a vida, mas ele continua até hoje, nos sustentando, nos alimentando, nos protegendo, tirando carrapato, tirando tudo que não presta. Aleluia! Deus é bom, não é? Deus é maravilhoso, queridos. Nós somos comprados, mas sabe que nós não podemos, apesar de ter sido comprados, queremos nos comportar como se nós fôssemos rebeldes e não tivéssemos um dono. Amém? Agora também nós sabemos que uma ovelha é um bichinho que precisa de cuidado, precisa de atenção. A compra de um rebanho de ovelhas é só o primeiro passo. Como o novo nascimento para nós foi só o primeiro passo, mas precisa de cuidado diário. Aleluia! Não foi por acaso que em vários textos da Bíblia que Deus nos chama como ovelhas, porque nós precisamos de cuidados. Não basta o novo nascimento, nós precisamos desenvolver a nossa salvação. Aleluia! Nós somos, como diz lá no livro de Apocalipse, propriedade exclusiva de Deus. Mas não é aquela propriedade como aquela coisa que às vezes nós compramos e jogamos no armário e deixa lá para o resto da vida. Nós, como ovelhas e como seres humanos e vivos como filhos de Deus, fomos comprados e somos cuidados todos os dias. Aleluia! Diga assim: Deus é bom. E nós precisamos reconhecer que Ele tem um direito sobre nós. Ele tem o direito de nos instruir. Não podemos ficar chateados quando Ele nos corrige ou nos orienta. Pelo contrário, devemos nos alegrar. Amém? Porque todo dia Ele se entrega por nós. Ele se entregou lá no Calvário, mas todo dia Ele está junto de nós. Aleluia! Para nos cuidar, intercedendo, nos guiando pelo Espírito. Aleluia! Nos dando a sua palavra, levantando pessoas para nos ajudar, como o próprio Espírito e a palavra já nos ajudam. Operando milagres, favores diante dos homens. Ele é aquele pastor que cuida diariamente das ovelhas. Aleluia! O Salmo 23 poderia ser um hino de Davi, ou um cântico, uma adoração do cuidado divino, do cuidado do pastor com as ovelhas. Aleluia! Eu sei que você conhece esse salmo, mas, queridos, nós temos que entender que o salmo não é uma coisa que é fria e morta. Ao contrário, a palavra de Deus é espírito e vida. Aleluia! Ele não se poupa, o nosso pastor, ele não se poupa para nos dar o melhor dessa terra, para cuidar de nós, para nos ajudar, nos ajustar naquilo que precisa. Aleluia! E a outra parte desse versículo primeiro diz assim: e nada me faltará. Oh, aleluia! Eu diria até, oh, happy day. Aleluia! O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, é o meu pastor. Você pode dizer com orgulho: Deus, o Senhor Jesus, é o meu pastor. Aleluia! Quando nós entendemos isso, queridos, tem que ter alegria no nosso coração. E ele completa dizendo: e nada me faltará. Que declaração ousada de Davi. Você pode dizer: mas não é bem assim. Aleluia! Mas, queridos, nós vamos entender um pouco mais do que esse nada me faltará quer dizer. Amém? Nada me faltará quer dizer que no nosso pastor temos confiança que todo suprimento, todo alimento, o alimento sólido, o alimento líquido, no caso da ovelha real, o pasto, a água, como no nosso caso, tudo aquilo que precisamos, a proteção contra os ataques, nada nos faltará, seja o suprimento, seja o alimento, seja a proteção, seja o cuidado, seja o tratar das feridas, porque o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, é o nosso pastor, nada nos faltará.
Aleluia. Sabe que muitas vezes nós não entendemos que isso fala de não ter defeito, não ter deficiência, não ter falta de cuidado, sermos supridos, nada quebrado, nada faltando. Quando entendemos o que Deus nos fez na salvação através de Jesus, aquela palavra sozo fala completo, pleno. E é isso que o salmista estava dizendo: nada me faltará, porque nele eu tenho plenitude. Aleluia, aleluia. Mas sabe que, você pode dizer, mas como é que é isso, tendo plenitude? Se tantas coisas aconteceram com Davi, e aconteceram com Jesus, e aconteceram com os apóstolos, e acontece conosco. Mas que nós temos que entender que nada nos faltará, não é ausência de problemas. Porque o próprio Senhor Jesus disse que nesse mundo teríamos aflições. Eu já vou dar o endereço do versículo já. Mas quer dizer que no nosso pastor, ainda que venha uma aflição, é nele que nós vamos confiar e nos refugiar, porque ele vai suprir e vai resolver aquilo que está nos afligindo. Aleluia, aleluia. Isso quer dizer que nós não precisamos procurar mais nada, nem ninguém, para nos dar o que precisamos. Nele temos tudo. Aleluia. Não quer dizer que não iremos passar por situações, mas quer dizer que é nele, no nosso pastor, que devemos procurar e buscar para ter o que precisamos. Aleluia. Davi, como pastor, ele sabia que ele cuidava de tudo aquilo que era necessário para a sua ovelha. Nós temos que entender que o nosso pastor, ele se preocupa com tudo que é necessário para nós. Amém? E como eu disse, Davi, quando disse isso, ele sabia o que estava dizendo, mas Davi passou por situações. Os irmãos não gostaram quando ele foi ungido, o próprio rei Saul era um perseguidor dele, e a gente fica assim, mas por que será que ele disse que em Deus, no pastor dele, nada faltaria? Aleluia! Isso quer dizer que no Senhor, no pastor, temos tudo. Aleluia! Não iremos encontrar soluções em canto nenhum, se não for no Senhor. Amém? Por isso nós temos que ter essa visão equilibrada. Sabemos que temos o Senhor, temos um bom pastor que cuida de nós, que nos alimenta, nos protege, nos guarda, mas nós vivemos num mundo decaído, num mundo cheio de problemas. Mas que o nosso pastor, ao nos ver em situações, vai nos resgatar. Como o próprio Jesus fala daquela ovelha que se perdeu, e ele até tem 2 parábolas sobre isso, mas falando aquela parábola que, será que o bom pastor não iria atrás da ovelha, mesmo tendo as 99? Pode ser que nós, por estamos passando por uma situação, você acha que Deus ou Jesus, o nosso pastor, não vai atrás de nós para nos proteger, para nos livrar do mal? É claro que vai. Essa é a visão equilibrada. Sabemos que nós podemos passar por situações, mas que temos um bom pastor que cuida de nós. Se olharmos os ministros, os evangelhos, podemos ver João Batista, podemos ver o apóstolo João, Paulo, Lucas, Mateus, todos eles passaram por situações terríveis, mas eles tinham Jesus com eles. Aleluia! Graças a Deus que Jesus estava lá fisicamente, hoje ele está em nós pelo Espírito. Amém? Aleluia! Ele disse que nada nos faltaria. Amém? Mesmo passando pelo vale da sombra da morte, como diz o outro versículo. Não temerei. Por quê? Porque eu sei que eu tenho um bom pastor. Aleluia! Nós sabemos que temos uma proteção, sabemos que temos um cuidado. Aleluia! Isso quer dizer que se vier uma situação que tenda a nos tirar bens materiais, a paz e a alegria no nosso coração, é nele, é no Senhor, é no nosso pastor que vamos procurar e vamos encontrar a transformação dessa situação. Aleluia! Sabe, eu não ficarei sem meu cuidado, porque eu vou lembrar sempre, ele é o meu pastor. Nada vai me faltar. Ainda que esse isolamento social, essa pandemia está criando algumas situações, eu confio no meu pastor, que não vai me deixar nada faltar. Que ele vai me dar estratégia, sabedoria, ele vai levantar situações para me restaurar. Por quê? Porque ele é o bom pastor. Amém?
Por isso nós podemos nos orgulhar, queridos. Orgulhar-nos sem dizer, eu tenho um bom pastor. Você pode dizer isso? Eu tenho um bom pastor? Você pode dizer que você está satisfeita porque você tem, ou satisfeito porque tem um bom pastor? Nós temos que nos satisfazer, ter alegria, convicção, porque Ele é o nosso pastor. Nada vai nos faltar, porque Ele cuida do seu rebanho. Amém? Ele nos ama, Ele nos cuida. Se for preciso, queridos, eu creio que Davi sabia, porque quando Samuel, foi ungir Davi, onde é que estava Davi? Ele não estava lá na casa, junto com os irmãos, ele estava lá cuidando das ovelhas. Ele sabe que o pastor vai cuidar da ovelha de dia, de noite, de manhã, de tarde. Se estiver chovendo, o pastor está lá para cuidar da ovelha. Se tiver sol, o pastor está lá para cuidar da ovelha. Aleluia. Ao anoitecer, o pastor ele vai e cuida dos seus. Ah, mas e se durante a noite aconteceu alguma coisa? Entrou um inimigo tentando, como no campo natural. Entrou um lobo, entrou um urso, entrou um leão. O pastor está lá para proteger. E de noite, se de noite passei mal, o Senhor está lá para te proteger. Aleluia. Ele está lá para te guardar. Amém? Para te suprir. Para tirar as feridas que podem ter sido lançadas. Amém? Ele se dedica. Ele se expõe a riscos para cuidar dos seus. Sabe, o nosso pastor é assim. Ele se expôs. Ele foi cuspido, ele foi xingado, ele apanhou. Para cuidar, para nos livrar do mal, para que a gente não levasse esse couro. Aleluia. E ele se entregou. Ele se entregou por nós. O que mais ele não faria? Você acha que ele ia deixar de fazer alguma coisa? Se ele se colocou para sofrer e morrer pelos nossos delitos e pecados, você acha que ele não se importa se passamos necessidade, frio ou fome? É uma situação de enfermidade ou desemprego? Se ele fez o maior sacrifício, é claro que ele vai cuidar de nós agora. Porque ele é o nosso pastor. Aleluia. Ele nos dá água pura, não nos dá água contaminada. Que água é essa? A água da palavra. A palavra de Deus, ela é límpida, ela é pura. Ele faz nos lavar pela água da palavra, nos deixa limpinho, alvo como a neve. Aleluia. Ele não poupa esforços. Amém? E Ele nos deu a sua autoridade, para que possamos viver e usar da autoridade dele de pastor. Aleluia. Lembre, ele diz, eis que vos dei autoridade, para pisar serpentes, escorpiões e contra todo o poder do inimigo. Aleluia. E ele disse, eu sou bom pastor, eu dou a vida pelas ovelhas. Dou a vida, ele dá tudo o que nós precisamos. Amém? Você conhece lá no João, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, e ele declarou claramente que o diabo vem para roubar, matar e destruir. Mas ele, o nosso pastor, o nosso bom pastor, veio para nos dar vida. E vida não é de qualquer jeito. Uma vida abundante. Amém? Desde manhã cedo, da hora que nós despertamos, até o anoitecer e durante a noite ele está conosco. Porque ele diz que nunca nos deixaria e nunca nos desampararia. Amém? Então fica tranquilo. Mas é que de noite tem situações que são complicadas. Quer dizer, ele está com você. Ele está ali para te guardar. Ele está ali te guardando. Mas o diabo vem. Quer dizer, ele está lá para lhe proteger. Existem anjos acampados ao nosso redor, para nos livrar de todo mal. Que são aqueles que o próprio pastor Jesus colocou para nos guardar e nos proteger. Amém? Ele está sempre verificando se tudo está em ordem. Um pastor natural não simplesmente joga o rebanho no campo e deixa lá. E um dia depois, quem sabe, um momento, vai ver. Ele vai várias vezes durante o dia. E quase que sempre ele está lá, junto com a ovelha. Amém? Jesus está sempre conosco. Ele está lá no meio do rebanho. Lembra do texto que diz que quando 2 ou 3 estão reunidos em seu nome, ele está ali, mas individualmente também ele está pelo Espírito. Amém? Aleluia. E ele fecha a porteira, como nós fechamos todas as portas e brechas, para que o inimigo não alcance lugar em nós. Porque ele não tem lugar em nós. Amém? Ele conhece o nosso sentar, o nosso levantar, o nosso pensamento. A palavra ainda não saiu à boca e ele já conhece.
Amém? Ele nos conhece profundamente. Como um pai conhece, mas pode até ser gêmeo, mas sabe a diferença. Aleluia. Ele conhece cada um de nós. Amém? Eu quero compartilhar com você também o que está lá no Salmo, capítulo 68, versículo 19. Salmo 68, verso 19. Amém? Diz assim: louvado seja o Senhor. Esse Senhor, nosso pastor. Amém? Louvado seja o Senhor. Louvado seja Deus, nosso Salvador. A cada dia, Ele nos carrega em seus braços. Aleluia. Ele está nos carregando. Mas eu não estou sentindo meus pés. É porque Ele está te carregando. Eu estou sem chão. Graças a Deus que Ele está te carregando. Amém? E no versículo 20 ele diz: o nosso Deus é Deus que salva. Aleluia. Ele não vai te deixar perecer. 1000 caem ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não vai ser atingido. Amém? Não vai ser nenhuma leve e momentânea tribulação que vai te afastar do peso de glória que ainda está por vir. Amém? E mais um texto no livro de Salmos, capítulo 121, no versículo 3. Abra lá comigo também a sua Bíblia nesse texto. Salmo 121, versículo 3. Olha o que diz, o que o Senhor, nosso pastor, faz por nós. Diz assim: Ele não deixará que você tropece. Aquele que o protege não cochilará. Não dormita, não dorme, não descansa. Ele está sempre vigilante. Nós deitamos a cabeça no travesseiro, dormimos em paz, logo pegamos no sono. Mas Ele não dorme. Amém? Ele está sempre atento. No verso 4 ele diz assim: aquele que guarda Israel não cochila nem dorme. Verso 5: o Senhor é seu protetor. Diga assim: o Senhor é o meu protetor. Amém? O Senhor está, o verso continua dizendo, o Senhor está a seu lado, como sombra que o abriga. O pastor, ele vai levar a ovelha para ser cuidado, protegida debaixo de uma árvore, debaixo de um cuidado, de uma proteção contra o sol. Vai trazer proteção no frio. Aleluia. O salmista estava falando sobre isso. Ele não dorme, ele não desiste, ele não para. Amém? Aleluia. Agora, nós precisamos entender que Ele faz isso por aqueles que se colocam e se submetem à sua autoridade. Porque a ovelha desgarrada, ela foge. Aleluia. Salta a cerca, fica olhando para o quintal do vizinho. Queridos, o quintal do vizinho é o mundo, é o pecado, é o diabo. Nós vivemos no aprisco do Senhor, no quintal de Deus, na pastagem de Deus. Aleluia. Não tem que ficar olhando para o outro lado, não. O outro lado é do inferno. Aleluia. E aquele estudioso, aquele pastor de ovelhas natural, que fez esse estudo que eu estou estudando e ministrando a você, ele disse que tinha uma ovelha. Ele tinha uma ovelha que era uma das melhores ovelhas que ele tinha. Ela era bonita, vistosa, produzia muita lã, tinha filhos e crias, tinha crias que eram bonitas como ela, dava produção de leite, de lã, era boa parente, sabe, estava sempre ajeitadinha, vamos dizer assim. Aleluia. Crescia, os seus filhos se desenvolviam rapidamente. Esse pastor estava lá acompanhando essa ovelha, mas sabe que ele disse que essa ovelha tinha um defeito muito grave. Ela era saltadora de cerca, era inquieta, ou irrequieta. Sabe que tem pessoas que são assim. Não, esse negócio está muito parado, está muito devagar, eu acho melhor ir para outro canto, eu acho melhor me envolver com as outras coisas. Queridos, o cuidado que Deus tem por nós, ninguém tem. Aleluia. Nós não podemos ser como essas ovelhas rebeldes, inquietas, irrequietas, saltadores de cerca. E aquele pastor natural, ele estava falando que sempre aquela ovelha dele, a melhor ovelha que ele tinha, ficava sempre procurando uma brecha na cerca, para poder atravessar, para ir para outro lugar. E aquele pastor, ele diz que os outros criadores ao seu redor não tinham um pasto tão bom quanto deles, porque o pastor, além de cuidar das ovelhas, ele tem que cuidar do pasto, e preparar para ter certeza, vai movendo, vai indo para pastos que ainda estão mais verdes, que têm melhor nutrientes, e assim é o nosso Senhor. Amém?
E ele diz que essa ovelha sempre ficava encontrando uma brecha, procurando uma brecha para atravessar e ia para pastos que eram mais fracos. Mas não bastava isso. Essa ovelha que ele chamou da ovelha irrequieta ou inquieta, ela levava a cria dela. Os filhos dela estavam seguindo, porque viam a mãe, a ovelhinha indo, e os filhos seguiam aquela ovelha. E ele ficou preocupado, e várias vezes ele ia lá, buscava a ovelha, trazia de volta, cuidava bem dela, mas mais uma vez a ovelha ia para um lado, tentava pular a cerca, tentar passar por uma brecha da cerca, e mais uma vez as crias iam juntos. E o que ele chamou a atenção é que outras vezes, outras ovelhas viam aquela ovelhinha chique, viam os filhinhos, os cordeirinhos indo, e iam seguindo também. Outras ovelhas começaram a fazer o mesmo caminho, de ir para onde o alimento não era tão bom. Sabe que esse é um perigo da ovelha que procura sair do contato, do convívio, do cuidado do bom pastor. Ela não só vai trazer danos à vida dela, porque o alimento lá é pior, mas como pode levar os seus e aqueles que estão ao seu redor para o caminho errado, para o mal. E aí ele fala aqui com muita dor, porque ele gostava muito daquela ovelha, porque ela é uma boa reprodutora. E ele diz que não teve jeito, ele teve que pegar o cutelo e sacrificar aquela ovelha, com muita tristeza no coração. E sabe, nós não podemos ser essas ovelhas desgarradas, essas ovelhas rebeldes, essas ovelhas que pulam a cerca, que são irrequietas, inquietas, que toda hora, não, eu quero ir para lá, quero ir para cá, porque senão nós vamos ser sacrificados. Por quem? Por Deus? Não, pelo inimigo. Porque se caímos na mão do inimigo, porque ele está ao nosso derredor procurando a quem possa devorar. O texto é muito claro sobre isso. E se nós atravessarmos a cerca, fugindo do cuidado do bom pastor, o próprio impostor, o pastor que não é o bom, se faz de bom pastor, como a própria Bíblia diz que o próprio diabo ele se disfarça de anjo de luz, como aquela capa de cordeiro, ele vai sacrificar aquela ovelha. O bom pastor não, ele cuida, protege, ele trata. O mau pastor não, ele vai explorar, vai aproveitar dela, vai matar e vai deixar o que sobrar. Aleluia! Então, queridos, esse foi o versículo 1 do Salmo 23. Lembre, o Senhor, Jesus é o meu pastor, é o seu pastor, é o bom pastor. Ele que deu a vida por você. Amém? Eu creio que nós vamos continuar nessa meditação em outro dia, em outro momento. Eu creio que você vai ser igualmente abençoado, em nome de Jesus. Amém? Não perca, fica ligado, nós vamos divulgar quando é que vai estar a próxima sequência dessa ministração. E eu creio, queridos, que você vai ser ainda mais abençoado, como eu estou sendo. Amém? Fica na paz, um beijo no seu coração. Fica ligado nas mídias da igreja, nos contatos, na mídia social, no Facebook, no YouTube, no Instagram. Nós temos feito o máximo que podemos para te dar uma boa pastagem, um bom alimento, com a água da palavra. Amém? Fica na paz. Deus continue te abençoando, te fortalecendo. E nunca se esqueça, Ele é o seu pastor. E nada vai te faltar. Amém? Aleluia! Glória a Deus!